Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a valiosíssima mensagem de Deus e especialmente hoje, nessa sexta-feira que nós comemoramos, na verdade, relembramos, né? Como um memorial, nós relembramos a última vez em que o nosso amado Senhor tomou a ceia com seus discípulos que tiveram a honra de participar da última ceia com ele, ceia onde não apenas comeram e beberam, mas conversaram, tiveram momentos até mesmo de cântico, mas momentos de reflexão, momentos de anúncios importantes e momento, é claro, de despedida. Eu quero trazer a vocês o texto do livro de João, a narrativa pela perspectiva de João, todos os relatos ali em que ele capta nesse texto. Eu quero ler o capítulo 4, João capítulo 13, a partir do versículo 4. João capítulo 13, a partir do versículo 4. Eu quero ler o que está escrito aqui nesse evangelho e no final nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre esses últimos momentos de Jesus nessa ceia com seus discípulos. Livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 4, está escrito assim: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos parar aqui no versículo 17. Muitas coisas nós poderíamos tratar a respeito da última ceia que Jesus tomou com seus discípulos. Mas esse trecho específico de João, ele traz com um certo detalhamento, fica um pouco mais prolongado, mais explicativo, essa narrativa da lavagem dos pés que Jesus faz aos seus discípulos.
Jesus estava ali naquele local, comendo a ceia com eles, e Judas ainda estava ali com ele, ainda não tinha saído para entregar Jesus às autoridades do povo. Então todos os discípulos estavam ali com Jesus, e Jesus, em determinado momento, ele sai da ceia, ele se levanta, ele pega uma toalha, ele cinge os lombos. É como quem hoje em dia sai do banho, amarra a toalha na cintura, ele pega ali a água, ele pega a bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, de todos os seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Mesmo Jesus sabendo quem era o seu traidor. Acabamos de ler. Jesus vai falar que nem todos estavam limpos, porque ele sabia quem era o seu traidor. Mas ele vai lavar os pés aos seus discípulos, aqueles que eram abaixo dele, menos importantes do que ele, assim como todos nós seres humanos somos menos importantes do que Jesus Cristo. Mas ele se colocou a lavar e enxugar os pés dos seus discípulos. E lembrando e considerando que a região do Oriente Médio é uma região muito desértica, principalmente naquela época as sandálias que as pessoas usavam, sandálias de dedo, sandálias, algumas pessoas chamam de sandálias parecidas com as sandálias de gladiadores, sandálias de dedo, sandálias abertas. Alguns andavam, né, por algum percurso descalços, era muita poeira, era muita terra, tanto que era muito comum nas casas dos judeus ter perto ali da porta vasos, né, talhas grandes, com uma grande quantidade de litro de água para os seus visitantes, para as pessoas que chegavam naquela casa poderem se lavar, tirar aquele excesso de terra e de poeira muito comum naquela região. E Jesus vai ali lavar os pés de seus discípulos. E quando ele acaba, ele volta à mesa aonde estavam tomando a ceia, e ele pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de lhes fazer? E aí Jesus ele se põe a explicar: vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, vocês estão certos, vocês dizem muito bem, eu realmente sou Senhor e Mestre. E se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés um dos outros. Quando nós lemos e interpretamos e visualizamos essa cena de Jesus limpando, lavando, enxugando os pés de seus discípulos, interrompendo ali naquele momento o seu momento da ceia, se levantando, lavando, para depois voltar à mesa, isso deve trazer a nós um certo constrangimento, porque nós somos naturalmente, e quando eu digo naturalmente, é considerando a partir do momento em que o pecado entrou no mundo e nos dominou e mudou toda a natureza e contaminou todo o ser humano e tudo que existe. Então, naturalmente, muitas vezes nós nos achamos melhores do que de fato nós somos. Eu não me refiro a ter autoestima, isso é muito importante, inclusive para a saúde mental. E eu bem sei disso, porque não tem muito tempo que eu saí de um período muito longo de luto e de depressão também. E eu sei que a autoestima, ela é um combustível para a nossa saúde mental.
Mas não é esse tipo de autovalorização que eu digo. Eu estou me referindo mais para o âmbito da soberba, da presunção. Muitas vezes nós nos achamos melhores do que somos. E Jesus vai falar: o servo não é, de maneira nenhuma, mais importante do que o seu Senhor. Assim também como o enviado não é mais importante do que aquele que lhe enviou. Então, se ele, que é Senhor, que é mestre e que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, lavou aos pés dos seus discípulos, nós, que somos menos importantes do que ele, também devemos não só lavar propriamente dito os pés, mas nos colocar à disposição para servir. Muito mais do que ajudar, é servir. Porque na ajuda, muitas vezes, para muitas pessoas, fica uma situação confortável. Eu ajudo quando eu quero, do jeito que eu quero, faço como eu quero, da maneira que eu quero, e eu vou até onde eu quero, e isso eu não faço, eu só faço se for isso. Então a pessoa ela começa a colocar muitos obstáculos para poder prestar ajuda a alguém. É claro que nós precisamos colocar determinados limites, até por uma questão de que não podemos prometer ajudas, ilimitadas para as pessoas se nós não tivermos condições. Então é claro que cada um deve ajudar de acordo com o que está ao seu alcance. Mas muitas vezes você vê a pessoa colocando muitos empecilhos para prestar uma ajuda, quando na verdade fica nítido que na verdade ela não tem interesse nenhum em ajudar. Mas quando você se põe não apenas a ajudar, mas a servir, é algo mais intenso. É algo que requer de nós uma entrega maior. Porque enquanto na perspectiva de ajuda, nós temos a impressão de que estamos no controle de tudo, na perspectiva de servirmos, a gente entende que nem sempre vamos servir da maneira que nós escolhermos, mas nós nos colocamos à disposição do serviço. Jesus estava ali sabendo que dentro de pouco tempo iria passar por todo o seu grande sofrimento. Ele estava ali dando as suas últimas palavras para os seus discípulos, últimas instruções, passando os últimos momentos com eles, pois ele sabia que a hora já era chegada. Mas ainda assim ele se levanta, ele cinge os lombos, que é uma expressão muito usada na Bíblia para nos mostrar a pessoa que está preparada. Essa pessoa se levantou, se preparou, está à disposição, ela está pronta. Cingiu os lombos, ela levantou e está pronta para ir. Então Jesus ele se levanta da ceia, cinge os lombos e começa a lavar e enxugar os pés dos discípulos. Até mesmo Pedro, e tinha que ser Pedro, ele vai falar: o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro achou aquilo um absurdo, e se nós formos olhar pela perspectiva humana, de fato é. Imagina um rei se levantando do seu trono, com o seu cetro na mão, a sua coroa, e ele pega ali um plebeu, ou até mesmo ele pega algum funcionário, algum servo do palácio, e ele começa a lavar os pés daquela pessoa. No mínimo, é um absurdo, é algo estranhíssimo. Agora, imagina se não for um rei qualquer. Imagina o Rei dos Reis se levantando e lavando os pés de homens como eu e você e tantos outros, homens normais, homens pecadores. Jesus, ele estava ali nos dando essa lição, uma lição, acima de tudo, de humildade,
não apenas de se colocar à disposição para servir, mas uma lição, desculpa, uma lição de humildade. Porque a pessoa que não consegue, por algum motivo, ou não quer agir com humildade, ela não vai conseguir servir a ninguém. Ela sempre vai esperar que ela seja servida, ou que as pessoas se sirvam sozinhas, se virem sozinhas. Então é imprescindível para aquele que vai servir a humildade. É a primeira ferramenta desse serviço que nós devemos ter para de fato conseguir servir alguém. Termos a humildade de sabermos que, por mais que nós tenhamos autoestima e nos valorizemos, nós não somos melhores do que nós pensamos. E nós não somos tão bons que possamos nos comparar ou nos considerar melhor do que os outros. Jesus estava num momento, humanamente falando, muito crítico. Ele sabia que seria preso, que seria condenado, que ele não sairia livre. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ele ia sofrer e ia sofrer muito. Ele sabia o tipo de morte que ele ia ter. Ele sabia as dores, ele sabia a intensidade, ele sabia como seria terrível, ele sabia o escárnio público, a humilhação, o escândalo, ele sabia as injustiças que iria sofrer, as mentiras contadas contra ele sabia da tristeza, ele sabia do peso que ele carregaria ao levar o pecado de toda a humanidade. Imagina um ser puro e livre de pecado como Jesus. Naquele momento, como se ele sugasse para si todo o tipo de pecado do mundo, de toda a humanidade. Ele sabia que ele iria passar por esse pavor. Ele sabia que naquele momento de estar ali no seu martírio, na sua dor, no seu sofrimento, que por causa do pecado que faz separação entre o homem e Deus, ele não teria ali o Senhor Deus com ele, por causa do pecado. Posteriormente, nós vamos ver Jesus ali clamando a Deus: Pai, por que me abandonaste? Existem versões diferentes, mas no fundo ele sabe que o pecado impossibilita qualquer ser humano de se relacionar com Deus. Então, essa passagem de João que nós acabamos de ler, que vai trazer essa narrativa de João sobre a última vez que Jesus vai tomar a ceia com seus discípulos, nos traz muitas percepções valiosas, como toda a palavra de Deus é apta para nos ajudar a discernir, compreender, a nos ensinar, nos capacitar, disciplinar, toda a palavra de Deus. Mas esse trecho, onde nós vemos a última ceia que Jesus vai tomar com os discípulos, muitas vezes nós lembramos do momento do partir o pão, compartilhar o sangue de Cristo no cálice, o momento em que ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, o meu sangue que é a nova aliança. E de fato, esse é um momento crucial daquela ceia, porque nós cristãos fazemos isso em memória dele, até que ele venha, e continuaremos a fazer, tomando o pão como o corpo de Jesus, tomando o vinho ou o suco da uva
como o sangue de Jesus, que é a nova aliança. Então nós continuamos nesse memorial. Inclusive hoje, sexta-feira, é o dia em que tomamos a ceia. Porque no domingo, apesar de ser mais tradicional, o domingo de Páscoa, é o domingo onde muitas pessoas, independente de religiões, trocam, né, chocolate, ovos. Eu não vou entrar nesse assunto, porque, enfim, o mundo já está acabando. Eu acho que já deu tempo das pessoas terem discernimento a respeito disso. Então, não vou entrar nesse questionamento. Mas o domingo de Páscoa, que é o mais tradicional, não é? Que na verdade é o domingo da ressurreição. É o domingo onde o nosso Senhor amado vai nos mostrar aquilo que ele já havia dito várias vezes, que ele venceu a morte. E por causa disso, nós também vencemos a morte nele, em Jesus. Não sozinhos, mas nele. Eu deixo para vocês como leitura a última vez que Jesus vai ceiar com seus discípulos. Você pode escolher qual o evangelho que você quer ler, mas você pode fazer algo melhor e buscar na linguagem de cada livro ali do evangelho que está narrando a última ceia. E ver, porque às vezes num livro tem um detalhe, porque aquele escritor ele se atentou para algo específico que chamou mais a atenção dele, mas no outro evangelho, às vezes, aquele escritor ele vai trazer atenção para uma outra coisa que foi o que mais chamou a atenção dele. Então isso vai nos enriquecendo, porque é a mesma história, mas contada por pessoas e perspectivas diferentes, mas com total credibilidade. Eu deixo para vocês aqui o livro que nós lemos hoje de João, capítulo 14, capítulo 13, que nós começamos a ler a partir do versículo 4 e acabamos de ler lá no versículo 17. Lá no final, Jesus, ele vai dizer o seguinte: felizes vocês são, ou bem-aventurados sois, se as praticardes. Se nós praticarmos o que ele está aqui nos ensinando. Esse serviço, ele lavou e secou os pés dos discípulos. E ele disse: se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque o servo não é maior do que o Senhor. E bem-aventurados, felizes serão se praticarem essas coisas. Então, se você deseja, assim como Jesus nos ensinou, porque ele na prática nos ensinou, porque é na prática que nós aprendemos. Jesus assim nos ensinou na prática. E se você, se eu, nós já entendemos que nós precisamos servir da maneira que Jesus serviu, então que nós também venhamos a fazer o que ele fez, cingir os lombos, que é um sinal de se levante, esteja preparado, prepare-se para ir adiante. Cinja os lombos, se prepare e vá. E se você ainda não vive a comunhão, a plenitude da vida com Cristo, porque você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, aproveite hoje, essa sexta-feira, que nós vemos o tamanho amor de Jesus por nós, por você, por mim, pela humanidade. Ninguém passaria pelo que ele passou, principalmente por pecadores.
por pessoas que não gostavam dele, por pessoas que o prenderam, que mentiram, que bateram, humilharam. Só ele passou pelo que passou por nossa causa. Aceite a Jesus, entrega a sua vida para ele. Creia que ele veio para nos salvar. Creia que ele é o Filho de Deus. Foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Daqui a 2 dias, depois de amanhã, domingo, nós estaremos celebrando. Hoje nós estamos fazendo memorial, lembrando da ceia que o Senhor comeu com seus discípulos pela última vez. É um memorial que nos traz mais uma reflexão, um momento mais de lamento, aonde nós partimos o pão, o vinho, o suco de uva, o corpo, o sangue de Jesus, mas no domingo, o domingo da ressurreição, o domingo de humilhar a morte. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou. Então, aceite a Jesus. Você também vai poder participar, glorificando a Deus, porque agora o seu Salvador, que você aceitou, ressuscitou. E se você se afastou de Jesus por algum motivo, confessa a Deus o seu pecado, se arrependa e volte. Não há nada melhor na vida do que ser da família de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira da paixão de Cristo, da paixão de Jesus, uma sexta-feira do amor de Jesus, uma sexta-feira onde nós lembramos a última ceia que ele teve com seus discípulos. Que você tenha uma sexta abençoada e que você não deixe de viver esse amor que Jesus tem por toda a humanidade. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.